Alguma coisa desse caso, detetive? Lordelo, por enquanto a gente vai só acompanhando. Se acontecer aqui durante a live de sair o motivo, acontecer alguma coisa... E chegar mais vídeos, a gente vai colocar... A gente fala aqui pra vocês ao vivo. É verdade. E vamos pro nosso próximo tema, então? Vamos lá. Suzane van Richthofen, O Lordelo. próximo tema é um tema que me deixa realmente até nervoso, porque é um caso que eu acompanho desde o comecinho, que foi em 2001, que é o caso Suzane Richthofen. O que nós trouxemos de novidade para você? Eu te garanto uma coisa, detetive, vai todo mundo ficar nervoso na live. Isso é fato. O que nós vamos mostrar e o que nós vamos contar para você, você vai ficar nervoso. E eu queria inicialmente que o detetive Alan contasse um pouquinho que a Suzane Richthofen vai ser a protagonista de um documentário da Netflix. O que parece é que vai sair a versão dela, né? A visão dela dos casos, né? Vazaram fotos dos bastidores ali, e é o que vem causando a revolta, né, Lordelo? A tranquilidade que ela falava, até algumas expressões ali. Você que tá vindo através da nossa thumb vai ver ela aí sorrindo em determinados momentos. E o que mais deixa a gente revoltado, né, Lordelo, é que eu honestamente, eu não entendo. Tá? A gente levantou alguns dados aqui, inclusive, que é o seguinte: homicídios dentro do núcleo familiar não são estranhos no Brasil, tá, Sim, gente? sim. A gente fala ali em torno de 10 a 15% dos casos de homicídios no Brasil se tratam do núcleo familiar. Se você afunilar isso um pouco mais para o caso da Suzane ali, pais e filhos, a gente tem um número um pouco menor, equivale ali por volta de 600 casos por ano, mas ainda assim é um número elevado, né, Lordelo? Se a gente colocar aí esse montante nos últimos 20 anos, que é mais ou menos quando aconteceu a história da Suzane van Richthofen, nenhum caso tem tanta atenção quanto esse caso. E isso me impressiona. Eu não sei o que é, se é ali o núcleo familiar que era meio esquisito, ou se é o fato dela mesmo, que alegam ela ter um magnetismo diferente, né, Lordelo? Você vem acompanhando esse caso há pelo menos mais de 20 anos, né, Lordelo? Sim, Desde sim. o começo. O que você consegue esclarecer pra gente? O que tem de diferente no caso da Suzane van Richthofen? Sim, a Suzane Richthofen, ela tem um poder de manipulação impressionante. E uma coisa curiosa, na época dos fatos, ela era uma menina jovem, classe média alta, era uma família rica e também uma menina muito bonita. Uma menina muito bonita. E isso chamou a atenção. Só que, daqui a pouquinho, eu vou te mostrar as novas fotos da Suzane Richthofen. Nós temos uma foto que é de quando ela saiu da cadeia agora, em 2023. Se passaram quase 3 anos, vocês não vão acreditar como ela está. Vocês não vão acreditar. Ela está... Eu não sei o que ela fez, se ela fez operação plástica. Você vai reparar que ela emagreceu. Ela fez um tratamento de cabelo. Virou artista, né? Ela virou... Parece? Não, ela, nós temos que dizer, ela atingiu uma beleza que ela não tinha nem antigamente. É uma coisa impressionante. Daqui a pouco você vai ver. Mas, entenda uma coisa. A Netflix procurou Suzane Richthofen e fez uma proposta para ela protagonizar um doc lá da Netflix. E o que a Netflix queria, e ela acabou intermediando, queria que ela desse a versão dela dos fatos. Tá? Mas ela, que é muito esperta, ela conseguiu manobrar todas essas pessoas da Netflix porque ela fez do jeito que ela quis. Ou seja, primeiro, ela fala, eu faço, mas do jeito que eu quero. Mas a pergunta que eu queria fazer para os nossos internautas, ela fez de graça ou ela cobrou? O que você acha, detetive Alan? Lordelo, não tenho dúvida. Ela fez de graça ou ela cobrou? Eu não tenho dúvida que essa pseudo-artista é um absurdo, gente. É alguém que... A gente não pode esquecer isso. Ela assassinou os próprios pais. Então, assim, é um absurdo a gente estar falando sobre isso, mas deixa eu aproveitar que eu tô falando aqui, Lordelo. A gente recebeu um superchat. Vamos lá. Do Antônio. Superchat tem prioridade. Antônio, você estava falando com a gente, provavelmente do outro caso, não mandou a pergunta, manda aqui pra gente colocar na tela, caso tenha sido só para fortalecer. Obrigado, gente. Antônio lembrando, tá? Dias, 2776, obrigado, hein, Antônio? Manda sua pergunta. A gente tem bastante assunto para falar aqui na live hoje, então a gente prioriza o superchat, manda aqui que a gente para o que a gente vai falando, a gente vai abordar a sua pergunta, tá? Então manda o superchat que a gente fala. E a gente também tem o superchat da Lilian Couto, que acredito que seja referente ao caso que a gente estava abordando agora há pouco, do atentado a Suzano. E a Lilian diz, Lilian sempre aqui com a gente, né? Esse rapaz é um perigo, tem que ser internado, né, Lordelo? Lilian Couto, inicialmente ele tem que ser preso. Hoje
ele é preso em flagrante e encaminhado ao centro de detenção provisória lá de Suzano. Por enquanto, ele é um preso comum. Depois ele vai constituir advogado, a família dele vai arrumar e vão verificar se ele tiver problemas psiquiátricos, tem que ter laudo criminológico, laudo psiquiátrico dos peritos oficiais do Estado de São Paulo, para verificar se ele é uma pessoa imputável ou uma pessoa inimputável. Mas até agora, Lilian Couto, ele é criminoso comum. Enquanto não tem laudo, nós tratamos como criminoso comum. E só reforçando aqui, a Lilian também é membro do canal, tá? Então, obrigado, Lilian, isso ajuda bastante. Que legal. Tá sempre fortalecendo aqui. E se você também quer ajudar o canal a continuar trazendo os assuntos, a gente cada vez mais conseguir trazer esses assuntos que acontecem no mesmo dia, né, Lordelo? Se torne membro, deixa o like, compartilhe o vídeo, que isso ajuda bastante, tá, gente? Continuando, Lordelo, seu raciocínio sobre Suzane. Não, vamos lá. Richthofen. Então, eu quero dizer o seguinte, a Suzane, ela manipulou, ela falou, eu aceito fazer esse doc, eu quero fazer. Só que eu quero fazer do meu jeito e aceitaram do jeito. A gente descobriu muita coisa do que ela falou. A pergunta é, ela cobrou ou não cobrou? Só para você ter uma noção, nós temos um outro vídeo aqui no canal Na Cena do Crime, quando ela deu entrevista pro Gugu Liberato. Você lembra disso, detetive Alan? Ela deu entrevista lá e na época ninguém falou em dinheiro. Só que o canal Na Cena do Crime, nós desvendamos esse mistério. Tem um vídeo específico sobre isso, pois naquela época Suzane von Richthofen namorava e casou com o Sandrão. Eles casaram dentro do Tremembé, que é o presídio dos artistas, e lá a produção do Gugu foi para cima das duas e elas acabaram aceitando a dar uma entrevista exclusiva, que foi a única entrevista que Suzane tinha dado até o presente momento. E nós do canal descobrimos sim, que a dupla Suzane e Sandrão ganharam primeiro, 3 máquinas overlock, na época, custava cada máquina R$12 mil, mas depois ganharam também mais R$120 mil. Tudo isso, se você quiser saber com detalhes, tá aqui no nosso canal Na Cena do Crime. Mas agora, eu vou contar pra você daqui a pouco, porque de graça não foi. Nunca é, né? Sabe por que não foi de graça? Sabe por que não foi de graça? Porque pela primeira vez vai aparecer o marido dela. O marido dela, que é um médico, e esse médico nunca apareceu na vida. Mas por que ele apareceu nesse doc que está para ser lançado pela Netflix? E nós soubemos de algumas coisas que ela falou. Mas daqui a pouco nós apuramos o valor que a Suzane teria recebido para fazer o doc, que já está pronto, que é de você cair de costa. É prêmio milionário. É prêmio que deixa a pessoa com muito dinheiro. E eu vou falar no final deste tema como é que está a herança do tio Miguel. E eu vou, só para te pontuar, daqui a pouquinho eu vou te contar como que a Suzane está se posicionando para receber, no mínimo, R$5 milhões. Lordelo, se continuar nesse ritmo, assim, de tanta gente fazendo tanta coisa sobre a Suzane, e é cachê daqui, é cachê de lá, daqui a pouco ela supera o valor de patrimônio que ela tentou adquirir ali matando os próprios pais, né? Se continuar nesse ritmo, desde que ela matou os pais, ela não para. E outra coisa, uma coisa que nos preocupa, a gente sabe que recentemente teve ali aquele documentário sobre, foi a Elise Matsunaga, se eu não me engano, que meio que isentou ali, limpou a imagem dela, né? Trouxe a narrativa ali diferente. Você acha que a Suzane pode tentar fazer o mesmo, Lordelo? Não, mas não tenha dúvida. Daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês o que ela diz nesse documentário, que é de cair o queixo, tá? Porque ela quer realmente limpar a barra dela e ela faz de uma maneira primorosa, porque ninguém pode dizer que ela não é inteligente. Essa mulher realmente tem uma inteligência voltada para as facilidades que ela quer na vida. Só para você ter uma noção, duas exigências mínimas que ela fez. Primeiro, ela quer falar. Ela quer dar a narrativa dela. 2, falaram o seguinte, nós vamos tentar falar com o seu irmão. Ela falou, não, o meu irmão eu não quero nesse doc. O meu irmão, se vocês trouxerem o meu irmão, eu não participo. Aí eles falaram, beleza, então nós vamos deixar o Andreas Richthofen de lado. Aqui, Lordelo, ele mandou mais um superchat aqui pra gente, respondendo a sua pergunta, né? Ela cobrou e caro, sem dúvidas. E realmente, vocês vão saber o valor aqui que a gente estima ali que ela deve ter recebido, né, Lordelo? Em toda essa negociação. E a gente também tem um novo membro aqui no canal.
RQ43GZ, a gente não tem o nome, se tiver aqui o seu nome, manda aqui pra gente no chat que a gente sinaliza. Muito obrigado, seja bem-vindo. Grande investigador RQ43GZ, obrigado por você fazer parte do nosso time de investigadores e investigadoras. Mas só que tem um detalhe, é claro que a Netflix não tem bobo lá. Eles pagaram um bom dinheiro, mas eles querem ter o quê? Notícia dela. Por quê? Suzane Richthofen vende, detetive Alan. Isso é verdade. Não adianta. Você fala de Suzane, você faz filme, você faz doc, você põe na rede social, todo mundo quer saber. E daqui a pouco eu vou contar para você algo muito curioso. Por quê? O doc quis que o marido participasse. E nós descobrimos como foi que o marido conheceu Suzane Richthofen, porque isso me intrigava, detetive. Isso me intrigava porque ela saiu da prisão, como é que ela conheceu esse médico? E eles revelaram como eles conheceram, se apaixonaram, casaram, tudo no papel, e eles têm um filho de 1 ano e pouco. Ou seja, o doc vai trazer um pouco da vida atual dela, e também vai trazer a narrativa sobre o crime. Mas vamos lá. Aqui, ó, o membro passou o nome pra gente, viu, Lordelo? É a Karine. Então, Karine, seja muito bem-vinda aí ao canal. Muito obrigado pela contribuição. E a gente vai conversando aqui sempre que quiser. Vão mandando aqui perguntas, gente. Superchat tem prioridade, mas sempre que a gente puder, a gente responde aqui também, né, Lordelo? Mas vamos lá, só para vocês terem uma noção. Essa foto que nós estamos exibindo é uma foto original do doc da Netflix. Durante uma das falas que ela conta sobre o crime, olha a gargalhada que ela dá. É surreal isso. Não é. Gente, outra coisa, revoltante. eu sou detalhista. Dá uma olhada na arcada dentária dessa mulher. Tá em perfeição. Eu acho que ela fez aquele tratamento. Você não acha, detetive Alan, que ela colocou aquelas lentes? Dá uma olhada. Parece que tá muito. Tá com visual de artista, né, Lordelo? Não, visual de artista, eu ia pedir pra você colocar agora as fotos dela, aonde ela emagreceu, ela mudou o cabelo e ela rejuvenesceu. Me dá a impressão, hoje ela tem 43 anos, mas vocês vão ver assim, olha aqui, essa imagem que ela sai da cadeia, essa imagem é impressionante. Ela sai da cadeia desse jeito. Ela estava judiada, cadeia você não pode fazer peeling, cadeia você não pode fazer tratamento de cabelo de primeira qualidade. Então, ela sai da cadeia desse jeito. Vocês vão ver o que o dinheiro faz e deixa uma pessoa bonita. Dizem que não tem gente feia, é gente sem dinheiro, porque gente com dinheiro não é brincadeira. Vocês vão ver agora como que ela está. Suzane Richthofen, dá uma olhada. Cara de madame ou não é cara de madame? Cara de madame, Lordelo. E não parece ser alguém que tem algum tipo de remorso, né, Lordelo? Até mesmo pra estar sempre na mídia falando sobre isso. Não, isso aqui é uma foto que nós conseguimos do doc da Netflix. Ela tá sempre mostrando a arcada dentária, que me dá a impressão... Cadê as rugas, Lordelo? Não tem uma ruga de preocupação. Cadê? Ela fez tratamento, ela fez cirurgia, ela fez aplicação de botox, mas dá uma olhada no braço como tá fino. Essa mulher emagreceu. Essa mulher tá fazendo ginástica. Essa mulher tá com o cabelo... Nós temos mais fotos. Dá uma olhada. Dá uma olhada se não foi feita alguma cirurgia, detetive. Eu queria a opinião de vocês. Porque ela mudou a fisionomia. O pessoal tá mandando um superchat aqui. A gente tem o do Arthur. Eu vou lendo pra você que não tá olhando pra gente, só tá ouvindo aí enquanto faz a janta, enquanto faz alguma coisa, tá aqui acompanhando a gente. Lordelo, como era o relacionamento da Suzane com os pais? Ela matou os dois? Devia ter muita raiva deles. Não é possível fazer o que ela fez. Isso aí é uma pergunta que ressoa há mais de 20 anos, né? Arthur Souza, você fez uma pergunta muito interessante. E aí eu quero te dizer, Suzane, eu quero te dar uma explicação do que eu ouvi na minha carreira como delegado. Essa aqui era a minha mesa que eu trabalhava em delegacia, essa aqui é a minha máquina de escrever que eu trabalhava. Então eu ouvi nesse espaço muita gente. E a pessoa, quando mata alguém, existe uma estratégia de defesa. Você tem que fazer o quê? Desqualificar quem você matou. Então você diminui aquela pessoa que você matou. Você faz com que aquela pessoa seja um monstro. E aí, muita gente passa a olhar aquele crime com outros olhos. Não, essa pessoa era muito ruim. Você tinha essa motivação. Então, Arthur Souza, essa foi uma das estratégias. Foi o quê? Falar mal.
Suzane Richthofen expôs no doc podres da sua família. Isso é... Gente, eu não estou dizendo que isso é verdade. É o podre que ela conta, detetive. Porque os pais não podem falar. O pessoal tem que entender, gente, que essas pessoas com traços de narcisismo ali, eu não sei nem se ela chega a se enquadrar como uma psicopata, né, Lordela? Não sei, não tenho acesso aos laudos, mas eles operam numa frequência diferente, gente. Eles realmente acham justificativa para o que fizeram, não têm a mesma empatia ou a mesma sensibilidade que uma pessoa normal teria num fato desse. Então, assim, para entrar numa mente de um criminoso desse parâmetro aí é complicado, né, Lordela? E a gente tem mais um superchat aqui de outra membro do canal, né, gente? Samara Fernandes, e ela mandou aqui, super fã, eu de novo, me identifico muito, não perco um, tá sempre aqui com a gente, muito obrigado, viu, gente? Samara Fernandes, muito legal ter você aqui participando da nossa live, mas eu queria responder a pergunta de quem falou, mas por que ela tá dando risada? Né, detetive? Vamos colocar a foto dela dando risada, mas por que durante um doc que traz um crime de familicídio, familicídio, que é o crime praticado de morte entre familiares, um duplo homicídio qualificado, os pais morreram na cama enquanto estavam dormindo, o namorado dela e o irmão, a pauladas, mataram esse casal, e ela estava na parte de baixo da casa esperando o trabalho ser feito. Mas por que no doc ela está dando risada? Dá para colocar a foto dela dando risada? Por que ela dá risada? E aí nós fomos descobrir, o nosso investigador, o detetive X, foi descobrir o porquê que ela dá essa gargalhada, e aí é um fato que nos chama a atenção. Foi um momento de descontração, foi um momento que surgiu quando ela conta para o repórter da Netflix que ela teve, durante o relacionamento com o Daniel Cravinhos, o que ela chamou de liberdade total. Que olha o que aconteceu. Ela começa a falar o seguinte: os meus pais eram alemães e os meus pais eram verdadeiros carrascos comigo e com meus irmãos. A gente não tinha amigos, a gente não podia sair de casa, nós não tínhamos direito a nada. Nós éramos pessoas que só tínhamos que estudar e ficar na mansão onde eles moravam. Ok, só que ela acabou conhecendo o Daniel Cravinhos, eles se apaixonaram e começaram a namorar. Um namoro de jovens, que no começo do namoro, tanto o pai como a mãe acharam que era algo que ela precisava vivenciar e não deram bola e permitiram. Só que permitiram num determinado parâmetro, não uma coisa totalmente aberta. E aí começou a ter esses problemas. Mas tudo acontece quando o casal, o pai e a mãe dela, resolvem fazer uma viagem para a Europa de férias, e Suzane Richthofen ficou sozinha com o irmão na casa. E ela relembrou isso no doc. E aí ela fala: quando os meus pais viajaram, foi a liberdade total. E ela fala, eu vou dizer o que ela falou no doc que a gente levantou, abre aspas. Ela contou que Daniel Cravinhos foi para a casa dela e ficou lá morando, enquanto os pais viajaram. E ela escreveu, abre aspas, foi um mês de liberdade total. Um sonho que eu não queria que acabasse. Era o dia inteiro, olha o que ela falou dando risada, era o dia inteiro de sexo, drogas e rock and roll. Sexo, drogas e rock and roll. E aí ela dá risada. Põe a risada dela de boca aberta. Ela tá lembrando da época do sexo, drogas e rock and roll. Relativando completamente. E aí, detetive Alan, ela fala mais uma frase, entre aspas, aquele mês mudou tudo na nossa vida. Ela, com a paixão que ela tinha com Daniel Cravinhos. Olha o que a Karine aqui, que se tornou membro recentemente agora aqui no canal, mandou aí pra gente no superchat. Ela colocou o seguinte, ela mandou depois a pergunta, né, gente? Aí entrou só o... Estou vendo é o brilho nos olhos de Suzane. Que coisa horrível de uma frieza imensa. É muita frieza, na verdade. Mas durante... Isso é uma coisa inquestionável, gente. Desde o velório até a prisão,
o pós-prisão e agora essa vida de artista, porque ela tá vivendo basicamente um pós-BBB, né, Lordela? É a equivalência de um ex-participante de reality. A sensação é essa, né? E ela continua com a frieza no olhar. É desumano. Não, e o pós-BBB, todo mundo sabe que a pessoa sai do BBB, se ela não ganhar, ela ganha dinheiro depois. Daqui a pouco eu vou narrar pra você a quantia que ela teria ganho enfiado no bolso. Por isso que ela trouxe o marido pra falar, porque ganhou muito dinheiro, tá? Só que tem um detalhe. Durante o doc, depois ela contar, daqui a pouco eu vou falar do que ela conta dos pais. Em determinado momento, ela disse o seguinte, que ela entende, detetive Alan, que ela foi perdoada por Deus. Na cabecinha dela, Deus perdoou o que ela fez. Eu queria saber do chat se você acha o que Deus acha do que ela fez. Ó, a gente teve mais um superchat aqui. O Gabriel Alves, ele ainda não respondeu. Gente, o que vocês acham, viu, sobre ela foi perdoada por Deus? Vão deixando aqui enquanto a gente lê o superchat do Gabriel. E ele fez uma pergunta pra você, Lordelo. É verdade aquela história de Suzane com um promotor de justiça? Tem também, o caso dela também tem bastante Gabriel, né? Alves, olha, Gabriel, como eu te digo, como eu já disse no começo, eu persigo essa mulher desde 2001, que eu tô em cima desses assuntos. E eu tô pra gravar um vídeo aqui no canal, tá? Meu pessoal nem sabe que eu fiz esse roteiro. Eu estou pra gravar um vídeo no canal e eu vou contar pra você, Gabriel Alves, que você sabe um pouco dessa história. Eu acredito que você não sabe da história toda. Um promotor de Presidente Prudente se apaixonou por Suzane Richthofen. Ele levava a Suzane, tirava a Suzane de Tremembé para ficar na sala dele e depois a Suzane denuncia esse promotor. Só para você ter uma noção, Gabriel Alves, a esposa do promotor descobriu que o marido estava querendo bicar com a Suzane Richthofen. Sabe o que aconteceu? Eles se separaram. Eu vou contar essa história toda em breve no canal Na Cena do Crime, que foi o interesse amoroso e afetivo do promotor com a Suzane. E no canal Na Cena do Crime você vai encontrar não sei quantos vídeos, mas nós temos vários vídeos ela não sai da mídia, contando, né, todas essas passagens de Suzane Richthofen. Impressionante como ela faz questão de estar sempre na mídia em alguma coisa e o pessoal realmente tem o interesse de saber, né? Agora, eu nem sei, nem tem data ainda esse documentário. Não, vai entrar logo, vai entrar logo. O pessoal da Netflix é esperto. Eles soltaram um spoiler na mídia para todo mundo ter esse alvoroço e todo mundo sabe que vai bombar. Isso aí todo mundo vai ter interesse de assistir, como todo mundo assistiu também Tremembé, mas agora eu queria colocar, entre aspas, o que Suzane von Richthofen disse do pai. E ela disse o seguinte, abre aspas, meu pai era zero afeto. Às vezes, minha mãe me pegava no colo, mas era muito de vez em quando. Ou seja, ela começou a falar nesse doc que a vida de infância dela era muito conturbada. E aí, como eu disse, ela faz uma acusação contra o pai. Sabe o que ela fala contra o pai? Ela fala o seguinte, ele me batia. Ou seja, ele quer fazer o quê? Desconfigurar a figura da vítima que faleceu, que é o pai dela que você está vendo aí à direita. Então, ela começa a falar horrores do pai se colocando e se vitimizando. Na verdade, ela disse que o vazio que ela sentia na relação com os pais, ela sentiu o quê? Uma completude quando ela se relaciona com Daniel Cravinhos, que ela foi apaixonada. Mas que papinho. Isso é fato. Isso é fato. Que papinho mesmo. Como que alguém tenta justificar o assassinato dos pais por algo do tipo? Até poderia ser uma pessoa fria, a cultura deles realmente é. Eu posso falar, meu pai era austríaco também, ali do mesmo lugar, e realmente são pessoas um pouco mais frias, né? Tem um tratamento diferente, mas isso não justifica você tirar a vida dos próprios pais, né, Lordão? Olha, só para vocês terem uma noção, pessoal, eu conheço a história completa, e no outro vídeo que nós temos aqui no canal Na Cena do Crime, só para você ter uma noção, o que ela fala de sexo, drogas e rock and roll realmente é verdade. Por quê? Porque a família Cravinhos introduziu essa menina, o namorado e depois o irmão, introduziram ela e o Andreas às drogas, tá?
eles falam só em maconha, mas a gente acha também que pode ter outras drogas como a cocaína. Só que tem um detalhe. Quando o pai dela determinou que ela não deveria mais namorar com o Daniel Cravinho, qualquer oportunidade, ela conseguia escapar de casa e ela ia para o motel. E ela ia para o motel praticar sexo e fumar maconha. A palavra dela no inquérito. Só que tem um detalhe que pouca gente sabe. Muitas vezes o Andreas Richthofen, o irmão, que era menor de idade, era colocado, sabe aonde? Na parte de trás do carro e ia para o motel também usar drogas. Então foi o Daniel Cravinhos que introduziu a Suzane Richthofen no mundo das drogas e, infelizmente, acabou ficando por um tempo viciado o próprio Andreas. Isso aí, Lordelo. É absurdo, a gente vai acompanhando aqui, né? Qualquer novidade. E você tem que falar também o valor, né, Lordelo? Você ficou de falar? Vamos lá. O valor é uma incógnita, tá? É uma incógnita, mas o Léo Dias garante que ele sabe o valor. E o Léo Dias disse que o valor recebido é R$1 milhão. Se confirmar isso então aí... o Léo Dias alega que o valor recebido foi R$1 milhão. Outra coisa, só para a gente fechar, Suzane Richthofen, muita gente me perguntou hoje, que sabia que eu ia falar sobre Suzane, como é que está a questão do inventário, a questão do espólio. Gente, Suzane foi considerada inventariante, ela que está mandando nesse inventário, tá? Ela está mandando nesse inventário. Até agora, Andreas Richthofen não foi notificado, não consegue encontrar esse rapaz, mas tudo caminha para que ela fique com ou os 5 milhões ou a metade, que seria 2,5. Se for verdade esse 1 milhão da Netflix, mais 2,5 ou 5, realmente ela estaria metendo a mão num belo dinheiro na herança do tio Miguel Neto. E aí, gente? Qual que é a mensagem que passa aqui? O crime compensa, não compensa? O que acontece? Não, mas o pior, e eu tenho certeza que muita gente que vai me ouvir já se perguntou, como é que pode essa moça, ela namorou, teve sexo com um monte de gente na cadeia porque ela tem magnetismo. Até um promotor de justiça se apaixonou. E é gozado que no meu Instagram, que é o Jorge Lordelo Real, quando eu toco na Suzane, quando eu faço algum vídeo lá, muitas mulheres falam assim, poxa, eu que nunca cometi um crime, eu que quero arrumar um namorado, não consigo arrumar um namorado. Mas ela arruma quem ela quiser, mesmo tendo praticado um crime bárbaro. Realmente.